Universidade de Passo Fundo, uma universidade comunitária com compromisso social, vem a público oferecer uma série de vídeos informativos compartilhando conhecimento científico e de fontes seguras para a população da região, do Brasil e do mundo. Frente a um momento de pandemia, é fundamental que professores, assim como eu sou Ivan Dourado, professor de Sociologia da universidade, estou em quarentena, respeitando as indicações da Organização Mundial de Saúde. Com isso, eu estou contribuindo e preservando a vida de outras pessoas. Eu tenho menos de 40 anos e mesmo assim opto por preservar a vida das pessoas que são grupo de risco que vivem perto de mim ou comigo. Nesse momento é fundamental que a gente aprenda uma distinção que é para a nossa vida. É fundamental a gente entender a diferença entre senso comum, que a gente normalmente chama de opinião, que as pessoas julgam ter as suas, do conhecimento científico. A opinião as pessoas construíram ao longo da sua trajetória por visões de mundo que tiveram acesso, por opiniões que tiveram acesso. Tanto isso é verdade, quanto já pararam para pensar qual das opiniões que vocês portam é original, só vocês têm? Se grande parte de vocês perceberam que as opiniões que a gente porta dificilmente foram criadas individualmente pela pessoa, a gente compartilha visões de mundo muitas vezes sem saber o quanto isso pode impactar na realidade e na vida dos outros. Esses dias eu escutei um senhor falando que não tinha medo do coronavírus. É a opinião desse senhor. Porém, a percepção que ele tem em relação à pandemia é dividir as pessoas entre as que têm medo e as que têm coragem. Só que por trás dessa coragem tem um ato de irresponsabilidade ou de falta de conhecimento sobre o quanto essa pessoa pode se transformar em vetor de uma doença. E quando a gente está falando de uma pandemia que se multiplica numa escala muito rápida, o que a gente precisa pensar é o quanto a minha percepção, a minha visão de mundo pode impactar na vida de outras pessoas que eu não tenho nem conhecimento de como eu posso ser um vetor de contaminação. Se a gente pensar a pandemia em si e somar a ela outras doenças e enfermidades que já existem no nosso país, no nosso cotidiano, na nossa cidade, na nossa região, somados, em curto espaço de tempo, se a gente não tiver atitudes e respeitar as fontes seguras e buscar as fontes seguras, é fundamental que a gente pense o quanto a minha atitude pode impactar na vida de pessoas que talvez não sejam tão fortes ou não estejam com a idade e com a saúde que eu tenho e as condições de vida que eu tenho. E é fundamental esse tipo de reflexão, porque dentro do conhecimento científico, que é uma produção de conhecimento que tem base, que trabalha com pesquisa prática, que trabalha com análise de variáveis e controle de variáveis, consegue apresentar conclusões que podem ser revistas por outros profissionais, ou seja, compartilha de forma transparente como é feita a pesquisa e os resultados dessa pesquisa. Por isso, é fundamental que as instituições que produzem conhecimento, como é o caso da Universidade de Passo Fundo, como é o caso das universidades brasileiras e os institutos de pesquisa espalhados pelo país e pelo mundo, assim como universidades espalhadas pelo mundo, são fontes seguras de conhecimento, onde as bases são científicas. Dito isso, é fundamental que a gente consiga entender uma coisa é a opinião que as pessoas portam, que não tem validação, são visões de mundo muitas vezes simplificadas, porque as pessoas não tiveram a oportunidade de ter acesso a um conhecimento, a uma informação com fonte segura. É bem diferente do acesso ao conhecimento científico que é produzido dentro de espaços que objetivam oferecer conhecimento que possa ser utilizado sem medo pela população e que possa pautar o cotidiano da vida das pessoas. Com essa distinção, o que é que o meu objetivo aqui é comunicar para vocês como uma fonte segura de conhecimento científico? Num momento como esse, que a gente está falando de saúde pública,
É fundamental a gente valorizar os profissionais da ciência, os profissionais da saúde, que são fundamentais para o que a gente está vivendo, todos os voluntários que estão estabelecendo redes de solidariedade. Cabe que todas as pessoas possam refletir qual é o meu potencial e como eu posso contribuir para que essa pandemia não seja tão avassaladora como foi em alguns países do mundo. Algumas sugestões que são bem importantes é a forma mais básica da gente conseguir contribuir para que o país, a sua cidade, a sua região passe por esse período da forma mais amena possível e tenha o mínimo possível de vítimas é ficando em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. É fundamental isso. Eu sou professor de sociologia na universidade e uma das coisas que eu coloco para os meus alunos é: a gente é educado com comportamentos culturais e sociais que nos levam a reproduzir comportamentos, como é o caso de abraçar as pessoas, beijar as pessoas, estender a mão para elas, e a gente entende isso como um gesto de educação. Porém, frente ao que o conhecimento científico nos apresenta, uma forma da gente evitar que o contágio seja maior e a gente possa estar contaminando ou seja contaminado é a gente modificar algumas práticas culturais, como é o caso do cumprimento mais afetuoso. É interessante que a gente possa adotar outras práticas que não tenham contato físico, mas a gente possa demonstrar o carinho que a gente sente pela outra pessoa, por exemplo, com palavras. Quando a gente fala sinta-se abraçado, sinta-se beijado, como é bom te ver, substitui muitas vezes comportamentos culturais que a gente aprendeu desde a infância e a gente carrega como um comportamento naturalizado, apesar de não ser natural. E é fundamental num momento como esse a gente desnaturalizar esses comportamentos e tornar consciente que a gente pode modificar esses comportamentos. Reflexões como essa sobre o meu papel frente a uma pandemia e como eu posso modificar o meu comportamento para contribuir de forma solidária para que o contágio não seja maior, ou me engajar em redes de solidariedade, é de fundamental importância. O aspecto principal é que a gente não se exponha e não exponha as demais pessoas. Lavando as mãos, carregando álcool 70% ou mais sempre com a gente e evitando o contato físico já é uma forma de ajuda, já é uma forma de solidariedade. Mas será que a gente não pode mais? Com essa questão, a Universidade de Passo Fundo vem a público com uma série de vídeos informativos compartilhando reflexões e conhecimentos científicos. Espero que vocês levem para o cotidiano de vocês. É uma oportunidade da gente mostrar o quanto a gente é humanizado, é um ser humano que passou por uma educação e que agora vai fazer de tudo para que outras pessoas possam ter um mínimo de qualidade de vida e não sejam afetadas diretamente por essa pandemia. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. É uma reflexão que é fundamental para a gente levar para a nossa vida. Que esse momento de maior preocupação com a saúde pública sirva para que a gente possa repensar as nossas práticas, as nossas atitudes e o nosso papel do mundo. Essa é a reflexão que uma universidade comunitária tem a oferecer, compartilhando conhecimento científico.